queria agradecer, em nome da presidente Rita, o convite para estar aqui, muita honra, e sempre uma dificuldade de falar depois do Alexandre de Aragão, porque é quase imbatível tudo que ele fala, a gente segue muito de perto. Eu separei alguns pontos assim, para a gente tratar rapidamente, mas eu queria antes apenas pontuar por que esse assunto da arbitragem com o poder público é sempre uma questão, de certa forma, complexa. Eu costumo dizer que é um pouco como a situação do elefante epilético na sala de cristal, né? Pode ser que nada aconteça, mas não é para ele estar ali. A arbitragem com o Estado passa um pouco por essa situação. E o curioso aqui, que a gente está aqui nesse salão, inclusive tem ali a cadeira do imperador Dom Pedro II, na Constituição de 1824, por exemplo, até matérias penais eram objeto de arbitragem. Toda a legislação, por exemplo, no Código Comercial era altamente favorável à edição de arbitragem, adoção de arbitragem em qualquer matéria, praticamente. No Decreto 737 a mesma coisa, e, no entanto, a partir de determinado momento, não apenas a arbitragem com o Estado, mas a arbitragem, de uma maneira geral, ela entra numa fase de profunda hostilidade e de desconfiança. Pelo menos aqui no Brasil, de 96 para cá, a arbitragem deixou de ser algo visto com tanta desconfiança, mas esse resquício ainda de hostilidade e desconfiança ainda há, pelo menos em 3 áreas. Na área das arbitragens com o Estado, na área do direito do trabalho e na área do consumidor. Muito embora eu ache que os fundamentos sejam diferentes. A gente vai ver rapidinho aqui, a arbitrabilidade, né, o conceito da lei é o conceito de direitos patrimoniais disponíveis. Mas o que se passa no âmbito da arbitragem do trabalho e do consumidor não é propriamente da indisponibilidade do direito. A restrição se dá, na verdade, pela assimetria negocial das partes. E não porque o direito em si, do ponto de vista civilista, ele seja indisponível. Porque se de fato ele fosse indisponível, você não poderia permitir a arbitragem com o compromisso e apenas vedá-lo com a convenção, com a cláusula. Se indisponível é indisponível tanto para a cláusula quanto para o compromisso. Então, o que se passa no âmbito do direito do trabalho do consumidor é um fenômeno diferente, que é um fenômeno do problema da assimetria negocial das partes. E, por isso, e o que se passa também nos contratos de adesão, onde se exigem requisitos formais adicionais para a comprovação do consentimento. Muito bem. Então, de certa forma, esse é o pano de fundo dessa discussão aqui da arbitrabilidade em termos de matéria com o Estado. E vocês vejam, de certa forma, as perplexidades, porque nós já temos transações, vamos chamar assim, em matéria ambiental, em matéria penal, em várias outras áreas do direito. No entanto, por que as discussões administrativas do Estado ainda têm esta restrição grande? E aí, me parece que diz respeito ao pouco, de novo, a percepção que se tem, a confiança que se tem com determinado instituto. Dou um exemplo para os senhores. O conceito de arbitrabilidade no mundo inteiro, ele nunca mudou muito. Ele sempre é direitos financeiros, direitos econômicos, direitos patrimoniais disponíveis, direitos passíveis de transação, ou seja, redações diferentes, mas todas gravitando em cima de um mesmo conceito. Ou seja, direitos patrimoniais, ou seja, direitos que podem ser convertidos em pecúnia, e aqueles em relação aos quais as partes têm livre disposição. Com variados nomes, mas é isso que se trata. Se você pega, no entanto, a jurisprudência judicial no mundo inteiro acerca do que é arbitrável, você pega lá no início do século XX, você compara com hoje, vocês vão ver que, sem nenhuma alteração legislativa muito significativa, questões como direito concorrencial, direito do trabalho, mercado de ações, direito consumidor, que eram historicamente inarbitráveis, passaram a ser arbitráveis sem nenhum tipo de alteração legislativa significante. Então, o que se passa?
o que se passa é, a arbitrabilidade, como ela envolve um conceito indeterminado, ela acaba funcionando como uma espécie de termômetro da confiança que a sociedade tem com a arbitragem. Quanto maior for a confiança que a sociedade tiver em relação à arbitragem, maior vai ser o aspecto de matérias suscetíveis de arbitragem. E isso é o que se passa ainda com a administração pública. Esse termômetro ainda não chegou no ponto ideal e, por isso, ainda há uma série de dúvidas acerca da aplicabilidade, inclusive acerca da conceituação. Muito bem. A primeira reação que se teve no Brasil com relação à arbitragem foi a suposta necessidade da edição de uma lei específica para que o Estado pudesse fazer parte de uma arbitragem. Isso a doutrina costuma chamar mais frequentemente como arbitrabilidade subjetiva. Eu sempre achei que isso é uma questão de capacidade. O que se decidia é se o Estado, ausente lei específica, poderia participar de um processo de arbitragem. Isso gerou uma série de artigos já por 2004, 2006, até alguns casos aí que nós vamos ver rapidamente, mas eu sempre achei que, do mesmo jeito que o Estado tem capacidade para celebrar um contrato, ele tem capacidade para a celebração de uma convenção de arbitragem, que nada mais é do que um contrato dentro do contrato. Então, a tese de que haveria falta de capacidade do Estado era, na verdade, uma tese de que reduzia o próprio poder do Estado de celebrar contratos, o que não me parecia ser algo relevante. A discussão sempre me parecia ser relativa a qual objeto, que matéria, que disputa efetivamente o Estado pode participar. Isso também tinha uma certa relação com um conceito um pouco, me parecia equivocado, do que o que significa firmar a convenção de arbitragem. Durante muito tempo, a definição de arbitrabilidade estava sempre relacionada ao quê? A direitos passíveis ou suscetíveis de transação, como está no Código Civil até hoje. Então, sempre se partia de uma certa premissa de que, ao celebrar a convenção, a parte estaria abdicando de algum direito, quando não é isso que se passa. Ao celebrar a convenção, a única coisa que a parte faz é escolher um método diferente de solução de controvérsia, mas não há abdicação de nenhum direito. Basta ver a hipótese de, numa arbitragem, a sentença julga totalmente improcedente os direitos reclamados pelo autor. Ou seja, ele está dizendo que direito não há. Então, se direito não havia, não há nada que pudesse ter sido renunciado com a celebração da convenção. A confusão que há com relação à convenção de arbitragem e à transação é que, na verdade, eles têm um ponto em comum, que é ambos se destinam à prevenção do litígio ou à solução do litígio por um método que não seja o judicial. Mas a semelhança acaba aí. Enquanto a transação efetivamente pressupõe a concessão recíproca de direitos, ainda que desproporcionais, isso não ocorre na arbitragem. Ou seja, ao celebrar a convenção de arbitragem, nenhuma das partes está abdicando de direito algum, pelo menos do ponto de vista material, apenas renunciando o direito de recorrer ao Estado. A questão da competência para a celebração da convenção de arbitragem, é aí que é importante a correlação com a questão contratual, é que na lei de arbitragem já modificada em 2015, a referência que há é a competência para a celebração da convenção é da autoridade que tem competência para a celebração de acordos. Apesar disso estar na lei, na prática não pode ser isso. Por exemplo, no âmbito da União, a autoridade que tem competência para a celebração de acordos judiciais varia de acordo com o valor envolvido. Então, ou seja, quem tem competência para celebrar a convenção não pode ser essa autoridade, porque você não sabe no momento de fazer a convenção qual autoridade vai ter competência para fazer o acordo, que isso depende do quê? Do valor em disputa, de uma disputa que ainda não ocorre. Então, a melhor maneira de se interpretar a convenção é de que, o dispositivo da lei é a competência para a celebração da convenção é daquela pessoa que tem o poder de celebrar o contrato. E também pode ser, se aquela pessoa também tiver poderes para a celebração de transação.
Aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter um pouquinho de tempo mais ao final, eu vou tentar tratar de alguns aspectos de como a arbitragem foi regulada por um decreto aqui do Estado do Rio de Janeiro de 2018. Mas queria ainda no campo aqui da arbitrabilidade, apenas falar de mais alguns pontos, porque eles vão estar referidos, não tão explicitamente, mas vão estar referidos nos casos que eu vou apresentar rapidamente aqui na sequência. É um pouco a definição, efetivamente o que é a arbitrabilidade, como aplicar esse conceito no âmbito da administração pública. Novamente, o que a lei diz são direitos patrimoniais suscetíveis, né, ou passíveis de disposição. Direitos patrimônios, o que são direitos patrimoniais? Aí a lei de arbitragem se vale dos conceitos do direito civil. Direito patrimonial é todo aquele direito passível de conversão em dinheiro, em pecúnia, com o acréscimo de que ele precisa ser disponível, ou seja, o seu titular precisa ter a capacidade de dispor daquele direito. Quando a gente vai para o direito civil, as definições todas são: o direito patrimonial é justamente aquele disponível, os direitos extrapatrimoniais são os direitos insuscetíveis de disposição. Mas ali o que a lei de arbitragem me parece estar fazendo é um direito patrimonial que, em relação ao qual o seu titular efetivamente possa dispor no momento da celebração da convenção ou da realização da arbitragem. É uma série de discussões complexas em relação a isso, a gente não vai ter tempo para ver isso hoje. Por exemplo, quando a parte que celebra a convenção vem a pedir falência, qual o efeito disso para a convenção? Qual a lei em relação à capacidade da arbitrabilidade você determina? A lei do momento em que celebrou o contrato ou depois onde há o pedido de declaração de falência? E ainda em relação à arbitrabilidade, há também se fazer a diferença em relação a dois outros temas. Normas de ordem pública ou a própria definição de ordem pública não afetam o conceito de arbitrabilidade. Então, por exemplo, se há uma norma de aplicação cogente que deve ser aplicada para a solução do caso, isso não torna a disputa inarbitrável. O árbitro, tanto como juiz, vai aplicar normas tanto de facultativas quanto as obrigatórias, ou seja, a natureza imperativa da norma não afeta a arbitrabilidade. A arbitrabilidade se define pelo pedido que se formula e esta pretensão é que tem que ter a natureza patrimonial e disponível. Agora, o árbitro, por exemplo, tem que observar na sua decisão as questões de ordem pública, as normas imperativas, tal como um juiz aplicaria. Não há esta restrição. Quanto ao conceito em si de arbitrabilidade, como se aplica na administração pública, qual é o problema que ocorre? É dizer, bom, patrimonial disponível, mas o que é patrimonial disponível no âmbito da administração? A parte patrimonial normalmente não chega a ser um problema tão grande. Ela é um problema grande no ponto de vista do direito tributário, porque aí você tem uma questão patrimonial, mas, no entanto, ela não pode ser objeto de arbitragem, a menos que haja aí, nesse caso, sim, uma lei específica autorizando e prevendo o procedimento. Então, como é que você chega na definição exata do que é arbitrável em matéria de administração pública? E aí você primeiro teve a teoria de distinguir entre atos de império e atos de gestão, depois a teoria de direitos primários, interesses primários e interesses secundários, que o Alexandre explicou aqui muito bem. Hoje você já tem esse avanço, como o Alexandre aqui indicou, da questão da contratuabilidade, que é muito o raciocínio da common law. Você conversa com qualquer advogado americano e fala assim, olha, se está no contrato, como é que não pode ser arbitrável? Se não é arbitrável, você não pode contratar. É um raciocínio muito direto, né? Se está aqui, não é para estar no contrato, então a cláusula é nula, assim, mas não tem sentido você poder contratar, regular aquela atividade, no entanto, escolher um método de composição. Mas mesmo quando chega nesse ponto, assim, você volta ainda um passo para trás. Bom, mas o que define, então, a contratuabilidade? É sempre um passo para trás. E isso ocorre porque, como o conceito de arbitrabilidade é um conceito indeterminado, me parece que tentar definir o conceito indeterminado sempre leva à criação de um outro
conceito indeterminado, como é a questão da teoria do império de gestão, interesse primário e secundário, ele sempre leva. Então, eu acho que a solução para o problema, ela de fato, ela não é uma solução teórica, conceitual, ela é muito mais prática do que propriamente conceitual. E ela tem muito mais uma natureza processual do que substantiva. O que eu costumo resolver esse problema na prática é: se a administração pode praticar o ato sem o concurso de vontade de um outro poder, seja pela edição da lei ou seja pela participação obrigatória do judiciário, ela pode arbitrar. Então, eu dou sempre esse exemplo. Você tem um contrato de construção e há um acidente, há um atraso e as partes discutem acerca da causa do atraso. A causa do atraso é do contratado ou é do contratante? Quanto a isso, elas divergem. Essa é uma matéria que vai ser passível de solução por arbitragem, não tem problema nenhum. Saber quem deu causa ao atraso da obra de construção de alguma coisa. Muito bem. Decidido este ponto, a administração poderia ir lá e reconhecer o direito, pronto, está aqui reconhecido. Ele não precisa da intervenção. Então, o ponto é, se a administração poderia voluntariamente, reconhecido o atraso, pagar ou indenizar ou reconhecer, ela pode arbitrar. Então, de novo, é uma solução muito mais pragmática e mais procedimental ou processual do que propriamente conceitual. Porque o conceito, de novo, no mundo inteiro, a arbitrabilidade é esse conceito fluido, amplo e que varia no tempo. Basta a gente ver aqui que, de novo, exemplo, você pega o livro do Castro Nunes, da Fazenda em Juízo, e ele fala de arbitragem. E não tem, enfim, a edição que eu tenho lá em casa é da década de 60, mas não sei se o livro originalmente é da década de 60 ou não é. E a arbitragem com o poder público não é um assunto para ele, não é algo que gerasse preocupação. Então, obviamente, algo aconteceu na percepção, na maneira de... E me parece que é muito mais a maneira como o direito administrativo se estruturou e se desenvolveu do que propriamente uma questão da arbitragem. Por isso que eu acho que um evento como esse aqui, aliás, eu tenho falado muito disso, a arbitragem com o Estado não vai avançar se os administrativistas e os arbitralistas não tiverem um diálogo muito próximo, porque essa é claramente um caso de matéria indisciplinar, não funciona. Não adianta fazer só evento de arbitragem entre arbitralistas para discutir o tema, porque eles não vão entender toda a complexidade do problema e acho que do outro lado a mesma coisa acontece. Tem que se entender um pouquinho qual é a função do Instituto. Agora eu vou passar muito rápido aqui, só para alguns casos, só para vocês verem as discussões que aparecem. Tem o famoso caso Laje, né, de 74, e que, enfim, basta ver o item 1 da ementa ali, que se faz, inclusive, uma referência à aceitação histórica do Instituto da Arbitragem, inclusive nas questões envolvendo a Fazenda. Aí depois já um caso do Fux, do ministro Fux, já em 2006, onde a principal discussão que havia nessa época não era nem tanto da discussão de arbitrabilidade, mas muito mais do ponto que eu falei no início, da capacidade, se era necessária uma lei específica ou se não era, e o caso aí era mais mais exagerado ainda, porque era uma sociedade de economia mista, quer dizer, assim, o que poderia haver de inarbitrável num contrato que a sociedade de economia mista celebrava com um particular? E foi feita essa arbitragem, eu até fui a árbitra. Então você conta aí. E, enfim, a arbitragem confidencial, mas foi julgada, foi proferida uma sentença arbitral e foi acatada pelas partes. Pois é. Foi gerada por essa decisão do ministro Fux. Pois é. Onde, na época, assim, a base, né, doutrinária de aceitação era muito mais difícil, era muito mais escassa, né? Sim. Mas tem um artigo, por exemplo, da época lá do professor Diogo de Figueiredo, brilhante, enfim, tratava do tema muito bem. A mesma coisa aqui nesse acordo do ministro Noronha, no caso, ainda ressaltando a natureza da exploração da atividade econômica, ou seja, tornava mais descabido ainda o argumento de que precisaria de uma lei autorizativa para a celebração da convenção.
Esse acórdão aqui da ministra Nancy, então, aí ele já vai até mais à frente, inclusive até abordando outros aspectos que ainda não tinham sido inteiramente tratados. O primeiro ponto ali, ela fala, olha, não existe vedação à celebração da convenção, o que você vai ter que examinar no caso concreto é se há ou não, se a matéria é ou não passível de arbitragem, não é só isso. Trata expressamente da questão da irrelevância da previsão em edital da convenção, ou seja, a administração pode celebrar um compromisso, se não tiver previsto originalmente, não tem problema nenhum. Fala da previsão que tinha lá, que ainda tem lá na lei de licitações, da eleição obrigatória do foro da administração para as disputas. Ela diz, olha, eleição de foro não é incompatível com a convenção de arbitragem. A administração pode celebrar a convenção. Agora, aquelas medidas de apoio à arbitragem que tiverem que ser propostas no judiciário, essas sim tem que ser observar o foro da administração, né? Deixa eu ver, tá? Inclusive, critica, né, como característica de ato de má-fé, o fato da administração ter celebrado a convenção e depois se recusar, sem nenhum fundamento, segundo a ministra, mais fundamentado, o compromisso. Outro do conflito de competência, e aí esse caso da Petrobras e da ANP. E aí, em arbitragem, às vezes, você tem essa situação que são o seguinte: o judiciário acerta na fundamentação, no resultado, mas às vezes a fundamentação não é a ideal. Aqui é um caso onde havia um conflito de competência entre o tribunal arbitral e o judiciário. A ANP propôs uma ação judicial para impedir a arbitragem de prosseguir, e alegando que há um ato da ANP que refazia a divisão dos campos de exploração de petróleo, que aquilo seria matéria inarbitrável. Novamente, é aquela discussão que nós vimos um pouquinho antes, se a natureza cogente da norma é suficiente para afastar a arbitrabilidade. E o ponto aqui, na verdade, era muito simples. Ainda que a ANP tivesse arguindo a arbitrabilidade, dizendo que era inarbitrável, que o direito era indisponível, no modelo da nossa lei, primeiro o árbitro tem que julgar e depois o judiciário controla. Então, assim, tem muita discussão nesse acordo sobre vários aspectos. Na verdade, a discussão que tinha que ser examinada era só essa. Porque, muito embora a lei brasileira não diga expressamente, as matérias, se há convenção de arbitragem, se primeiro num exame prima facie se verifica a existência da cláusula, tudo vai para o árbitro e depois o judiciário pode controlar, salvo se a nulidade ou se a inarbitrabilidade for manifesta, o que definitivamente não era o caso. Aqui, né, a continuação do caso. Tem um caso aqui também da ministra Andri, da questão do caso da Petrobras e da Bovespa, também, enfim, admitindo. Enfim, a gente pode dizer que existe... A jurisprudência no Brasil provavelmente foi o que mais ajudou a arbitragem no Brasil, foi a jurisprudência, né? E principalmente na questão da discussão da administração pública, porque, de fato, se você admite a arbitrabilidade das disputas com a administração pública, as outras, de uma maneira geral, né, você reduz muito a incidência de problemas. Obviamente, eu não vou tratar de todos esses assuntos aqui, mas só para dar uma informação a vocês, aqueles que eventualmente não tenham, o Estado do Rio de Janeiro editou um decreto para regular as arbitragens das quais o Estado e suas entidades sejam parte. Aí eu faço aqui só um parênteses rápido, que eu fui da comissão desse decreto. Assim, das minhas convicções pessoais, eu não acho que novas regulações solucionem os problemas. Acho que a gente vive um momento onde há uma proliferação ilógica de muita regulamentação, de muita norma. Tanto a lei de introdução como agora essa medida provisória, elas estão tentando lidar com esse problema de reduzir quantitativamente a regulação para melhorar qualitativamente essa regulação. Mas esse caso aqui especificamente era um pouco um consenso nosso. Se você não tivesse um decreto, dificilmente o administrador vai adotar a arbitragem apenas
com a interpretação da lei. Você, de fato, precisava ter um regramento definindo questões básicas. Então, não vou me alongar muito nisso, as matérias estão aí, quem quiser ver, enfim, fique à vontade. Obrigado.